E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num daqueles detalhes de CSS que, olha, separam os amadores dos profissionais, o carregamento de fontes. E antes da gente começar, já sabe, né? Se esse tipo de conteúdo te ajuda, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e, mais importante, manda aí nos comentários qual o próximo tema que você quer ver por aqui. Isso dá uma força gigante pra gente continuar criando. Fechado? Então bora lá. Todo mundo sabe que a tipografia é a alma do design, né? É o que dá identidade visual para um site. Só que tem uma coisinha que acontece por trás das cortinas. O jeito como essa fonte chega na tela é crucial, sério. Se for feito de qualquer jeito, pode quebrar completamente a experiência de quem está acessando. E é exatamente esse problema que a gente vai resolver hoje. Bom, vamos direto ao ponto. Para a gente conseguir usar uma fonte que não seja padrão, sabe, uma fonte personalizada, a gente precisa usar uma regra fundamental do CSS. E essa regra é o @fontface. Pensa nela como se fosse a chave que abre a porta da liberdade criativa na web. Em vez de a gente ficar preso no Arial, no Times New Roman, que já vem instalados nos computadores, com o @fontface a gente pode usar a fonte que a gente quiser. Isso garante que o nosso design vai ficar idêntico para todo mundo, não importa onde ele seja visto. E olha só como a sintaxe básica é super simples. Com Font Family, a gente simplesmente dá um nome para a nossa fonte. Aqui no exemplo, eu chamei de Roboto Custom. Depois, com o src, a gente aponta o caminho para o arquivo da fonte. É só isso. O navegador lê essa regrinha e pensa, opa, preciso baixar esse arquivo aqui para poder usar. Moleza, né? E já que a gente está falando de arquivo, você vai ver por aí vários formatos, tipo TTF, OTF, mas para a web, a escolha certa hoje em dia é, sem dúvida, o WOF2. Por quê? Porque ele é o padrão moderno, tem a melhor compressão de todas, e isso significa arquivos bem menores e, claro, um carregamento muito mais rápido. É ganho de performance direto, sem enrolação. Mas é claro que nem tudo são flores. Usar o @fontface desse jeito básico, como a gente viu, pode criar uns problemas bem chatos para a experiência do usuário. A pergunta de $1 milhão é essa aqui. O que a pessoa que está visitando o site vê na tela, enquanto aquela nossa fonte personalizada ainda está sendo baixada? É nesse meio tempo que moram dois problemas bem irritantes. Basicamente, a gente tem dois cenários bem ruins. O primeiro é o FOIT, ou Flash de Texto Invisível. Sabe o que acontece? O texto simplesmente não aparece. Fica um buraco em branco na página até a fonte carregar. Parece que o site quebrou. O segundo é o FAUT, o Flash de Texto Sem Estilo. Nesse caso, o texto até aparece, mas com uma fonte genérica, tipo Arial. E aí, quando a nossa fonte finalmente carrega, pá, o layout inteiro pisca e se reorganiza na tela. Fica uma coisa horrível, super instável. A boa notícia é que o CSS moderno nos deu uma ferramenta espetacular para resolver isso de um jeito muito elegante. A solução é essa propriedade aqui, Font Display. É só adicionar essa linha dentro do nosso @fontface, como está aí no exemplo. Parece simples demais, né? Mas essa única linha, ela muda completamente o jogo. O valor que a gente mais usa, o recomendado, é o swap. E o que ele faz é genial de tão simples. Ele basicamente fala para o navegador, seguinte, não precisa esperar a fonte bonita chegar não. Mostra o texto agora com qualquer fonte que já tiver aí. Quando a outra carregar, a gente troca. Simples assim. Isso prioriza o que realmente importa, o conteúdo. A pessoa pode começar a ler na hora. Claro, existem outros valores. O block, por exemplo, é justamente o que causa aquele texto invisível, o FOIT, que a gente quer evitar a todo custo. Mas, sendo bem sincero, em 99% dos projetos, o swap vai ser a escolha certa. Ele tem um equilíbrio perfeito entre manter o design e garantir uma ótima performance. Beleza, já resolvemos o maior problema de todos. Agora, vamos para um cenário mais do dia a dia. Quando a gente precisa de vários pesos da mesma fonte. Tipo, negrito para títulos, um peso normal para o corpo do texto. Como a gente faz isso do jeito certo? O segredo é bem simples. A gente cria uma regra @fontface para cada peso que a gente for usar. Olha aí no exemplo. A gente aponta para o arquivo robotobold.wof2 e aqui está o pulo do gato. A gente avisa para o navegador que esse arquivo específico corresponde ao font weight de 700, que é o negrito. E aí a mágica acontece. Lá no nosso CSS, quando a gente define que um título tem font weight 700, o navegador já sabe direitinho. Para esse aqui eu tenho que usar o arquivo robotobold. E para o texto normal com font weight 400, ele usa o roboto regular. A grande vantagem disso é que o navegador só baixa os arquivos de fonte que são realmente usados na página. Isso otimiza demais o carregamento. E para a gente fechar com chave de ouro, vamos passar por um checklist rapidinho com as melhores práticas que todo profissional deveria ter na manga. Então, anota aí o checklist profissional. Primeiro, use sempre WOF2, é mais leve.
Segundo, carregue só os pesos de fonte que o designer realmente pede. Nada de carregar a família inteira se só vai usar 2. Terceiro, tente limitar o número de fontes diferentes. Quarto, fonte display swap tem que ser o padrão, sempre. E quinto, se puder, hospede as fontes no seu próprio servidor. Seguir esses passos é garantia de uma performance muito superior. Eu gosto muito dessa frase porque ela resume tudo o que a gente conversou. Escolher uma fonte bonita é uma decisão de design, mas como essa fonte é entregue para o usuário, isso é uma decisão de engenharia. E é exatamente isso que separa um bom trabalho de um trabalho excepcional. Não é só sobre entregar algo que seja bonito. É sobre entregar algo que funcione bem, que seja rápido e, acima de tudo, que respeite o tempo e a experiência de quem está do outro lado da tela. E se você curtiu esse mergulho técnico, se gosta de entender os detalhes que fazem a diferença e quer ir muito mais fundo no universo do CSS, eu tenho um convite especial. Pensando em quem quer dominar o CSS de verdade, eu criei o curso CSS na Prática, do primeiro estilo à interface completa. Lá a gente vai muito além, com muito mais conteúdo, projetos práticos do zero e todos os macetes para construir interfaces de altíssima qualidade. Ao adquirir o curso, além de dar um passo gigante na sua carreira, você também dá um apoio direto para que o canal continue a existir e a crescer. Esse apoio significa o mundo para a gente e motiva a criação de cada vez mais conteúdo gratuito como este. O link está aqui na descrição. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê na próxima.